Como começar a estudar com Anki Flashcards do absoluto zero. Então esse vídeo é para você que ainda não começou a estudar com Anki, para você que já começou a estudar com Anki, mas está tendo algumas dificuldades, mas também é para você que já está aí no nível intermediário com Anki e quer pegar alguns bizus que vão te levar a um outro patamar aí nos seus estudos. Ó, a primeira coisa que você tem que ter em mente para começar a estudar com o Anki é elevar o seu nível de consciência em relação ao que é estudo ativo e revisão ativa. Sem isso, você vai achar que o Anki é simplesmente mais um app de revisão qualquer, aí mais um app de estudo, mais uma ferramenta qualquer, e você vai abandoná-lo aí na primeira dificuldade que aparecer. Então parece uma coisa simples, uma coisa boba, mas não é. Elevar o seu nível de consciência a respeito do que é estudo ativo e do que é revisão ativa é o elemento chave para você lograr êxito no seu estudo com o Anki. Eu quero que você logre êxito da mesma forma aqui, ó, que esses estudantes aqui no grupo do Telegram estão tendo ótimos resultados, avançando aí nos estudos, tendo ótimo nível de acerto em prova, como esses aprovados aqui, ó. Aqui no meu canal tem depoimento aqui de todos esses aprovados que foram aprovados em concurso público, em grandes concursos, utilizando o Anki Flashcards, em vestibular de medicina também. Galera, no mundo inteiro tem gente utilizando o Anki Flashcards e você não pode ficar de fora. Então olha só, eu quero te passar a minha experiência aqui, o que eu fazia errado, tá? E o que eu vim corrigindo aí e também aprendendo com todos esses aprovados a como utilizar o Anki da melhor forma, tá? Eu cometi muitos erros, né? Ó, sou servidor público há 10 anos, já estudo para concurso público há um bom tempo, já fiz excelentes notas aí, pontuações em concursos da área fiscal para auditor, cheguei a fazer 89% em concurso de auditor. Eu tive que pausar meus estudos, né? Eu estava avançando muito ali meus estudos, eu tinha um sonho de chegar no topo da administração pública e pausei recentemente os estudos para começar a construir a maior plataforma de flashcards integrada ao Anki que o Brasil e o mundo já viu, hein? Vocês não perdem por esperar, hein? Vai ser uma coisa assim maravilhosa, mas vamos lá, vai. Olha só, os erros que eu cometia. O primeiro erro que eu cometia, presta bem atenção, era o acúmulo de cartões. Eu deixava acumular muitos cartões, seja porque eu deixava de fazer o Anki no determinado dia, às vezes passava uma semana sem fazer o Anki, ou porque eu demorava muito para fazer o Anki e acabava acumulando cartões. E eu quero te dizer aqui que tem várias formas para você evitar o acúmulo de cartões, beleza? E no decorrer do vídeo eu quero te mostrar aí 3 estratégias que vão fazer com que você evite todos esses erros que eu cometia, tá? Então, acúmulo de cartões, olha, para melhorar o acúmulo de cartões, tem desde estratégias para você otimizar a criação dos seus flashcards e até mesmo poder aí espaçar, né, agendar lá na frente, né, dar uma espalhada nos seus cartões para que você faça esses cartões no futuro e não tudo de uma vez, tá? Então, conforme você vai aprendendo a mexer no Anki, né, no painel ali, em todos os recursos que tem no painel, você vai ver que o seu estudo com o Anki vai fluir muito bem, tá bom? O segundo erro que eu cometi era a inconsistência. Eu não tinha consistência nos meus estudos com o Anki e eu nunca conseguia avançar, né? A partir do momento que eu passei a ser consistente em estudar todos os dias de segunda a segunda, eu comecei a ter resultados excelentes, comecei a elevar o meu número de acerto de forma absurda, a reter o conhecimento de diversas matérias. Ali para a área fiscal você estuda ali, cara, às vezes chega a 20 matérias você tem que estudar, e somente com o Anki eu comecei a reter todo esse conhecimento e aprender tudo ali que eu precisava. E quando você passa a ser consistente, você elimina o erro 1 que eu cometia, que era o erro de deixar cartões acumulados. E o terceiro erro que eu cometia muito era de fazer cards ruins, cards muito extensos, cards grandes. Eu não resumia o conteúdo, eu não entendia bem, eu copiava e colava o conteúdo no cartão, então o cartão ficava com os cards muito extensos e toda hora eu tinha que ficar reestudando um cartão. Então esse é um erro que você tem que evitar para poder fluir bem e começar a estudar da maneira correta com o Anki.
Na época que eu cometi esses erros, eu sentia que o meu estudo, tá? Eu me sentia muito sobrecarregado. Parecia que eu não conseguia evoluir, seguir, né? Avançar nas matérias. Parecia a sensação que eu tinha. Sabe qual era a sensação? Que eu estava tentando segurar um trem em alta velocidade com a força dos meus braços. Era praticamente impossível. Eu sabia que tinha um monte de matéria para estudar, muita coisa para avançar e ficava preso ali no excesso de revisões. E é isso que eu quero te ensinar agora a superar de uma vez por todas todos esses problemas e avançar de forma absurda com o Anki. Então presta bem atenção, hein? Presta bem atenção. A primeira estratégia que você tem que adotar quando você vai começar a estudar com Anki não é ficar se preocupando com configurações mirabolantes, com estratégias mirabolantes aí de edição de cards e de criação de notas. Não é isso. A primeira coisa que você tem que saber fazer é estudar de forma ativa. O primeiro ponto que você tem que saber ao estudar de forma ativa é que você vai ter que entender detalhe por detalhe do material que você está estudando. O Anki não vai fazer mágica para você, fazer com que você entenda o material simplesmente copiando e colando, pegando aqui todo o texto, copiando e colando e jogando lá para o seu Anki. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Você tem que ler, entender, criar questionamentos mentais. Olha só, o estudo ativo é a arte de se testar. Estudo ativo é a arte de se testar o tempo inteiro e se testar durante a leitura. Então você vai começar a ler, vou ler sobre endereçamento de redes. Então, o que é endereçamento de redes? Na primeira leitura, você vai ler já buscando essa resposta. O que é endereçamento de redes? Aí, poxa, eu li sobre IPv4. Primeiro questionamento. O que é um endereço IPv4? O que é um endereço IPv6? Quantos bits tem um endereço IPv6? Quantos bits tem um endereço IPv4? E você vai criando questionamentos e criando perguntas aí. Por exemplo, você pode começar a leitura com perguntas fechadas, com perguntas mais objetivas, mais direto ao ponto, e fazer cards objetivos. E a segunda estratégia que você tem que adotar para avançar com seus estudos no Anki Flashcards é querer parar de tentar lembrar da resposta na literalidade. Então olha só, vamos vir aqui para o Anki, e vai vir aqui a primeira pergunta, tá? O que é um endereço IP? Aí a pessoa fica lá quebrando a cabeça, tentando lembrar a resposta de uma forma técnica, na literalidade da resposta. Calma, não é assim, tá? Então você se questionou, veio lá na essência ali da resposta, você conseguiu enxergar ali até de uma forma prática como responder essa pergunta ali, da forma que você elaborou a sua resposta, porque você tem que criar uma pergunta objetiva e criar uma resposta com base no seu entendimento, tá? Então você não precisa querer lembrar como se fosse uma prova oral e responder na literalidade. Então, opa, eu lembrei aqui, né, desse flashcard e vou seguir. Então, o endereço IP é uma forma de identificar equipamento em uma rede. Eu não preciso memorizar todos os detalhes envolvendo endereço IP, pelo menos não nesse cartão, que é um cartão objetivo que te pergunta sobre conceito. Então, fazendo isso, você vai avançar muito a revisão desse flashcard. Aí depois sim, você pode colocar no campo de comentário algo mais detalhado. Aí você pode dar uma lida, se você achar que não vai gastar tanto tempo assim na resolução do flashcard. Colocar imagens também nos seus flashcards ajudam demais a você reter essas informações. Então você, olha só essa dica, você criar um flashcard com uma resposta objetiva, tá? Não tentar lembrar na literalidade a resposta, ter uma ideia, né? Uma ideia ali da resposta, porque a sua ideia, se você for fazer prova, né? A sua meta é marcar o X no lugar certo, entendeu? Então, uma resposta objetiva com as suas palavras. Você pode colocar um comentário mais detalhado e imagem para te ajudar a fixar esse conteúdo. Aí você vai falar assim: Carlos, em relação ao layout, como é que eu deixo o layout do meu Anki dessa forma? O meu Anki é super simples, eu estou começando agora. Ó, se você vir aqui, ó, aqui é a página, tá, do meu treinamento Anki Overdrive, que é um treinamento que vai te levar do nível 0 ao avançado no Anki. Você vai aprender a dominar o Anki, a estudar, entender o que é estudo ativo, o que é revisão ativa, aprender todas essas premissas, a estudar de forma ativa, a estudar de verdade
com o Anki Flashcards, tá? Aprender a fazer aquela nota lá, entre outras, personalizadas. Vai aprender os 7 mandamentos dos anqueiros, cara, é um negócio fantástico, fantástico, tá por um preço simbólico aqui, então vale a pena vocês conhecerem aqui, ó, carlosribeiro.com.br/Anki Overdrive, eu vou deixar no link da descrição, tá bom? Outro ponto, tá? O terceiro ponto, a terceira estratégia que me ajudou a fluir demais no estudo com o Anki é a questão da organização, deixar o meu Anki super organizado. Então eu costumo colocar todos os meus decks dentro de um deck pai chamado Estudos Diários. Então todas as matérias que eu estudo estão dentro de estudos diários, ok? E eu também gosto de organizar, além de organizar por deck e subdeck, eu gosto de fazer uma organização por flags durante o estudo dos meus flashcards. Olha só, já vou te explicar o que significa isso. E também por tags, tá? E também por tags. Isso facilita muito na hora de você fazer um estudo através de decks filtrados. Então, como assim? Eu quero fazer um deck filtrado somente com os flashcards que eu marquei como alta prioridade, que tem uma alta prioridade, uma alta probabilidade de cair na prova, tá? As flags aqui que eu marquei com a bandeirinha de decoreba, cara, esse flashcard é um flashcard de decoreba. Eu quero criar um filtro para revisar agora só os cards de decoreba. Então isso daí me fez avançar muito também no estudo com o Anki. E sobre criar aí esses decks filtrados, isso daí você aprende, cara, de uma forma bem simples aí no e-book que vem junto com as videoaulas do treinamento que eu te mostrei, né? Que são mais de 70 videoaulas, vem com esse e-book detalhado também, onde você aprende a criar decks filtrados das mais variadas formas, decks filtrados com flags, decks filtrados com tags, entre outros, tá? Então tá muito bem detalhado, um e-book bem organizado e também videoaula, tá? Eu ensino tudo isso através de vídeos extremamente detalhados, rápidos e direto ao ponto. E quando eu passei a adotar todas essas estratégias, eu passei a evoluir de forma absurda nos meus estudos. Parece que eu ganhei superpoderes. Fiquei muito mais forte aí no que diz respeito à aprendizagem e à retenção do conteúdo na memória de longo prazo. Eu quero finalizar esse vídeo com Provérbios 16:16. É melhor obter sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento do que prata. Deixe o seu like, compartilhe com alguém para você poder ajudar também alguém que esteja na mesma caminhada que você. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Estude ativo.